muitas mulheres se decepcionaram ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, né? Com pessoas, né? E a gente sabe que, quando a gente trata desse assunto, a gente estava falando na segunda-feira com a pastora Adriana, de que ela também teve muitas decepções, né? Ela ao longo ela como pastora ouviu coisas, teve muito preconceito por ser mulher e ser pastora, né? Gente que não dava, né? E assim, ela tendo esse cargo, né? E quando ela falou assim, e quando a gente tem que ficar o tempo todo, né, procurando, porque isso atinge o emocional, querendo ou não. Atinge o emocional, assim como atingiu o seu, como a senhora falou, né? E aí eu fico pensando assim, caramba, e fora as pessoas, as mulheres que às vezes estão nos seus afazeres, tem coisa em casa, tem que, às vezes, uma filha que tá perdida, um filho que tá perdido, e aí quando chega se decepciona com algo na igreja, né? E aí, às vezes, fica até mais difícil encontrar essa força. Que a senhora colocou muito bem colocado com relação à Bíblia e relacionamento. Só que às vezes é difícil também buscar isso, né, não, pastor? Então, realmente é difícil, mas é a única saída que nós temos. Mas vamos lá. O ministério feminino não é fácil. Hoje está muito melhor. Sim. Muito melhor. Ela falou isso, Hoje está muito melhor, né? Mas eu tô falando de um período, você imagina eu, novinha, né? E pastora. Gente, eu imagino. A gente já ouviu tanta coisa, né? A gente já ouviu muita coisa, quantas vezes frustradas, mas eu tinha a certeza de que Deus me chamou, porque eu não tinha condição. Eu não tinha nada, eu não pedi nada. Então que era o próprio Deus que estava me levantando ali, né? Então o ministério feminino, ele é muito, muito, muito árduo, muito difícil. Só que eu me apaixonei, né? Eu amei, eu amo a palavra, a responsabilidade que Deus me deu, e eu passei a me relacionar com isso. Muitas vezes a gente foi desprezada, né? Ainda hoje eu chego em lugares que as pessoas não reproduzem que eu sou pastora, missionária, irmã. Isso para mim, diante de Deus eu falo isso para mim não tem problema nenhum. Porque na minha identidade não está o meu título, na minha identidade está a minha raiz. E a minha raiz é ser filha, né? Eu sou filha de um Deus grandão, né? E assim, eu nunca tive essa preocupação de impor, né, que as pessoas me respeitassem. Ou aceitasse o meu chamado. Muitas vezes eu fui para casa frustrado. E detalhe, tá? Eu passei muita resistência dentro da minha casa. Caramba. Muita resistência dentro da minha casa. Tipo com pai, mãe? Mãe não, mas com meu paizinho. E ele é presbítero? Hoje ele é. Muita resistência. Eu tava até pensando, esses dias eu recebi uma ligação dele, e ele disse assim, Raquel, minha filha, ó, tá chegando uns vídeos meus aqui pra você, eu quero te dar um conselho. Aí eu falei, fala, pai. Hoje não, hoje ele é de boa, né? Mas eu tinha o sonho de que meu pai me levasse pra pregar. Meu pai acho que só me assistiu pregar em toda essa minha trajetória de vida, acho que 2 vezes. Caramba. Aí você fala assim, né? É o jeito dele, pô. Ele é bronco, ele é o jeitão dele. Aí ele me ligou e falou assim, Raquel, minha filha. Oi, pai. Chegou um vídeo aqui meu, deixa eu te falar, você tá pregando muito de calça, hein? Tá pregando muito de calça, escuta o que eu vou te falar. Isso não é bom para a sua imagem. Deus não tá se agradando disto. Eu disse, pai, como é que é minhas calças de linho, né? Oxford, bonita pra caramba, não é? Pai, me vejo bem pra caramba. Então, pai, eu respeito os costumes da igreja, mas Deus nunca me impôs isso, não. Fica tranquilo, pai, que a sua preocupação... Eu entendo, mas não se preocupa com isso não. Minha língua tá dentro da boca, minha vida continua santa e eu só tô fazendo o que Deus manda, tá bom? Então, tipo assim, isso aí é só um exemplo, né? Mas quantas vezes eu já subi em igrejas que as irmãs me convidaram, e aí você vê como é que Deus move, né? E aí eu falava antigamente, né? Eu vou pra igreja onde tem os paletó de naftalina, né? São os anciões, né? Aqueles homens do bigode. Eles nem tocam em você, né? E eu já preguei com a retaguarda, né? Já me proibiram de subir no altar, tinha que pregar embaixo. Hoje, meu irmão, se eu tiver que pregar do último banco, problema nenhum. Mas o que ele alega pra você não ter que Não, subir? mulher não sobe. Eles chamam a mulher não subir. Mulher não sobe? Existe não igreja sobe. assim? Existe ainda. Não. Existe ainda. Não sobe no púlpito, no altar, né? Não pode.
Meu Deus. Ainda tem. E eu peguei muito. Hoje, bem menos, mas imagina, eu peguei muito essa fase. Caramba. Então tinha aquele. Não tem aquelas. Os púlpitos, né? Que fica embaixo, né? Eu peguei muito em púlpito embaixo sem problema nenhum. E. Só que quando eu liberava a mensagem, no final. Pensa. Que mensagem? Não, eu pregava. Ah, sim, a sim, mensagem sim. que Deus deu. Vinha aqui. No final, diante de Deus, eu falo isso para honra e glória do nome do Senhor Jesus. É por isso que você tem que ser constante. Eu ficava abalado no emocional, mas eu dizia assim, eu não pedi para vir aqui. Foi o Senhor que me trouxe. Eu tenho muito isso, né? Eu não peço, eu não troco o telefone de agenda, não faço... Não, pastora, vaidade, não. Porque justamente por isso, para eu ter certeza de que eu fui num lugar, porque Deus me levou. No final... Olha, pastora, eu senti muito a presença de Deus. Eu já fiquei alguns minutos com aqueles homens que não... De homens que falam assim, pastor, eu não dei nada pela senhora não, mas a partir de hoje... Então, assim, eu deixei Deus responder. Eu não creio. Quantas vezes eu não ouvi dizendo assim, se você for por esse caminho, você não vai conseguir. Se você não fizer assim, você não vai conseguir. Eu dizia assim, se você não fizer desse jeito, não vai acontecer. Se você fizer assim, a igreja tal não vai te chamar. Caramba. E toda a resposta que eu dava era a seguinte: aonde é que estava essa denominação? Aonde é que estava esse líder quando Jesus me resgatou? Eu vou ficar com quem me resgatou. E eu sou assim, sabe? Eu vou ficar com quem me resgatou. E foram essas saídas que me ajudou a permanecer. Foram essas saídas que me deram portas de acesso a não estar num nicho, sabe? Num único lugar, né? Eu não vou no fluxo que todo mundo vai, eu vou na direção do Espírito, entende? Eu lembro que quando eu pensei assim, é o fim, que eu fui assaltada e levei um tiro, né? Tiro? Não sabia disso. Vai fazer 9 anos, eu saindo de um culto, dirigindo um culto na Sarando, e no dia 15 de abril, há 9 anos atrás, eu levei um tiro. Eu estava dirigindo meu carro e foi um tiro praticamente a queima-roupa, né? Eu estava na direção, a pessoa veio na moto, né? 2 jovens vieram na moto e meu carro bateu. Eu fiquei assustada porque eu vi aquele cano brilhando na minha frente. Meu carro na época era um Filme G5, aquele pretão. Escuro. E eu tava assim, a pessoa não via e eu não conseguia. A pessoa veio pelo carona. Botou a arma no vidro e atirou. Meu Deus. Né? Eram meninos. E eu tava assim, nessa posição aqui, A posição de lado, exatamente aqui, né? Tentando destravar meu carro, que era automático, para poder abrir a porta, e não abria. O cinto não soltava, e quando eu virei, eu só senti aquela coisa quente. O meu pulmão foi atingido, eu fiz um hemopneumotórax, e eu lembro que quando eu consegui, eles fugiram, não levaram o carro, eu caí no chão, de costas. Eu senti aquele sangue grosso, né? Aquela textura grossa e quente. Eu só declarava um único versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, né? Não temerei mal algum. E naquele dia naquele mês eu tinha ensinado uma colega a dirigir meu carro. Sabe quando você, entra aí, doida, vamos lá. Ela ouviu da casa dela o tiro, porque eu estava saindo da casa dela, eu estava a uma distância de uma esquina. E ela veio desesperada, sem acreditar naquela situação. Era 15 para meia-noite de uma segunda-feira. E ela e a filha me colocaram no carro e foi ela que assumiu aquele volante. Você entende por que eu digo que não tem obra do acaso? Tudo tem um propósito. Ela assumiu o volante daquele carro. E com um mês dentro daquele mês eu tinha ensinado ela não sabia nada. Ela conseguiu guiar o carro. E mais à frente bem lá na frente, tinha uma patrulha da polícia. E ela louca, né? Virou o carro pra cima da polícia, os caras já com o fuzil em cima dela. Eu abri a porta e levei um tiro. O cara botou a mão assim e assumiu o volante do carro e andou na contramão de Nova Iguaçu até o Hospital Geral de Nova Iguaçu. E quando eu cheguei ali, profissionalmente eu sou da área da saúde, né? E eu era do SAMU, trabalhava no SAMU. Tinha acabado de sair do SAMU. E aí gritaram assim, é da área. Só tinha uma vaga no Hospital Geral de Nova Iguaçu, que é o hospital conhecido como Hospital da Posse, na emergência. E aquela vaga era minha. E eu cheguei no pior horário que você tem para chegar no hospital, né? Meia-noite, hora de descanso, hora de revezamento. Eu sempre fui plantonista noturna, né? Quando eu trabalhei. E eu não tinha até hora do revezamento. Mas a equipe estava toda lá.
E o chefe dos médicos, né, do plantão, ele não deixou que nenhum acadêmico tocasse em mim. E naquele hospital nada funcionava, né? Mas nesse dia funcionou, a ressonância, funcionou tudo. E aí eu tinha feito o hemopneumotórax, a bala estava parada, tinha atravessado meu pulmão, feito uma curva dentro do meu pulmão e eu estava com sangramento interno. Só que não tinha vaga no centro cirúrgico, né? E todo o meu processo foi feito ali. Pior do que o tiro foi colocar o dreno a sangue frio, né? E eu lembro que fez aquele barulho da tampa de Coca-Cola de garrafa. Eita, Jesus. Eu disse, agora eu vou morrer. E ali eu tive uma experiência com Deus. Com 7 dias eu saí daquele lugar onde eu não esperava sair. E aí, por que eu tô falando dessa experiência? Porque eu já era pastor ali e eu tava vivendo muitos conflitos, né? Tava muito com essa coisa, preocupada com descrédito. Mas quando eu levei esse tiro, eu vi o quanto era amada e o quanto eu era o quanto eu não sabia, né? O quanto eu era importante para a vida de pessoas. Gente, com 30 minutos o Hospital da Posse parou. Pensa. Era gente que vinha pelo IML, era gente que vinha de tudo que era lugar, né? Que contactava para poder entrar no Hospital da Posse. Tiveram que isolar aquele lugar lá. Deus mobilizou dentro daquele hospital, Deus fez milagres dentro daquele hospital no período que eu estava ali. E eu fiquei 48 horas numa posição igual Moisés, Arão e Ur, né? Em que os meus braços tinham que ser sustentados. Então eu era nova, mas eu tive direito a acompanhante, né? Deus me deu porque os meus braços não arriavam. Porque o tiro, ele não dói, né? Mas ele queima. E conforme o tempo vai passando, a pólvora vai queimando tudo. E paralisou os meus braços, né? E aí depois eu tive uma segunda fase, que foi que a bala não saiu. A bala ficou na superfície. Ficou alojada, né? Alojada. Interessante que para a bala entrar, né, não pede permissão, mas para sair tem que ter autorização, né, para você retirar ela. E aí eles falaram que ele não estava me comprometendo, né, minha vida, e aí eles não retiraram. Mas o meu patrão, na casa de saúde que eu trabalhava, ele era médico legista, e ele falou, Raquel, vou tirar. Me botou no centro cirúrgico, mas dava anestesia e não pegava. Aí o segundo livramento, quando ele abriu, a sangue frio, você imagina. Sangue frio? Sangue frio, porque a anestesia não pegava. Eu passei todo esse processo. A amiga tá desmaiando. A anestesia não pegava. E aí a bala tava flutuando numa coleção de secreção, né? E foi o outro livramento que Deus me deu. Eu tenho essa bala até hoje. Em você? Não. Ah, que Na mão. Passei esse processo todo, tem que sair. Guardou, biga? Mas eu guardei. Ela era a bala de uma pistola de 40. Caramba. Uma pistola de 40 e o médico disse pra mim assim, que era o meu patrão, falou, Raquel, milagre aconteceu aqui, hein? Porque eu tô fazendo aqui o cálculo, ele era legista. Essa bala fez uma curva e por questão de não atingir o seu coração, por questão de... E detalhe, não tem nenhum osso seu da coluna, né, da costela, fraturado, que sofreu nenhum impacto. Mas a impressão que eu tenho quando olho para essa bala e a curva que ela fez no espaço curto de tempo é que uma mão espalmada parou essa bala. Eita. Eu falei, foi? Aí eu já preguei pra ele, né? Eu falei, claro que foi a mão do poderoso, do meu Salvador Jesus Cristo.